O Rio Grande do Sul parece que está preso nos anos 90, parece que está preso nos anos 80. É como se a gente fosse taxar os carros para poder subsidiar carroça. A bancada do Novo votou contrariamente ao projeto por entender que ele tinha um mote errado. Um dos objetivos do relatório é fazer o quê? Criar uma contribuição para o Uber, para o 99, para o Garupa, para o Cabify, enfim. E esse subsídio iria subsidiar o transporte recorrente de ônibus e assim por diante. É como se a gente estivesse tirando desses transportes de aplicativo e colocando no táxi, por exemplo. É como se a gente fosse taxar a comunicação via WhatsApp, a comunicação via SMS para poder subsidiar o sistema de carta. É como se a gente fosse taxar os carros para poder subsidiar a carroça. O Rio Grande do Sul parece que está preso nos anos 90, parece que está preso nos anos 80. A gente quer ficar naquela coisa ultrapassada, naquela coisa atrasada. E quando vem novidade, a primeira solução que aparece é taxa, cria uma contribuição, cria um custo, cria um problema, para assim a gente manter tudo como está. O grande problema do transporte público é a falta de concorrência, é a falta de novos entrantes no mercado, é a falta de oportunidade de outras pessoas fornecerem o serviço e o cidadão poder escolher. Só com a concorrência nós vamos ter melhores serviços, só com a concorrência o cidadão de mais baixa renda vai poder escolher e vai poder ter uma vida melhor. Não é com intervenção do Estado, não é com criar uma taxa para isso, uma taxa para aquilo, porque isso não dá certo em lugar nenhum do mundo. O Brasil está doente. Não é de hoje que estamos falando sobre esse radicalismo na política. Não tolerar a corrupção, mentiras, injustiças, racismo, desigualdades é importante. Mas quando a intolerância acaba fazendo com que o modo de pensar seja imposto a todos, isso é muito perigoso. O Brasil e o Rio Grande do Sul não chegarão a lugar algum com essa radicalização. A história nos ensina que extremismos são perigosos. Nós pedimos, por favor, parem, ouçam todas as ideias, avaliem. Não temos mais espaço para discursos de ódio e ações como o que aconteceu nesse final de semana e que terminou com a vida de uma pessoa e destruiu uma família. Eu sou Rafael Dresch, pré-candidato a vice-governador do estado. Eu sou Ricardo Jobim, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande pelo Partido Novo. Basta de radicalismo! Esse projeto tem como objetivo regulamentar a profissão de bugueiro turístico. Regulamentar, prever, disciplinar, normatizar o que devem fazer, o que não devem fazer é importante. Pelos discursos anteriores, parece que se não existe regulamentação, o exercício da profissão é ilegal e que precisa da regulamentação para tornar legal. É o contrário. A Constituição diz que o exercício profissional independe de qualquer tipo de regulamentação e é livre o seu exercício. Muito mais do que isso. É defender e proteger o turista. E se for para defender o turista, nós precisamos ser contra a regulamentação, porque a regulamentação só encarece a prestação de serviço e o custo é passado para o turista. Ludwig von Mises tem uma frase que diz que o progresso se encontra onde não existe regulamentação. Veja, Uber, Airbnb, é onde não possui a mão do Estado regulamentando. A nova fake news do dia é que eu votei contra a duplicação da BR-290 naquele projeto que destinava 500 milhões para obras federais. Vamos começar do início, tá? Primeiro de tudo, eram 500 milhões de reais. Se fosse duplicar a BR-290, precisaria de o quê? 6 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões. É muito caro fazer uma obra dessas e não daria para duplicar a 290. Segundo é que a grande maioria dos recursos iam ser destinados para a 116, que liga Porto Alegre a Pelotas, ao sul do estado, e não para a 290. E terceiro de tudo, que esse dinheiro ele estava sendo dado pelo governo do estado para investir em obras federais, enquanto não tem recurso nem para fazer as obras estaduais. O grande argumento que nos davam para não investirem em obras estaduais era a falta de dinheiro. Então a gente tem estrada estadual esburacada, falta de asfalto, falta de acesso, falta de ponte, falta de tudo em obras estaduais, sem contar obras de escolas, de hospitais, enfim, que sempre tem um argumento que falta dinheiro. Então agora surgiu 500 milhões de reais que iam ser dados para fazer uma obra federal, sem que o governo federal, sem que a União desse qualquer tipo de contrapartida, redução de dívida com o governo do estado. E além disso, alguns falaram que o Novo votou a favor da bancada petista, junto com a bancada petista,
petista, e quem fala isso ignora completamente que a bancada bolsonarista, no caso, a bancada do PL, também votou a maioria contra, né? Sem contar que tudo isso também pode ser uma estratégia do próprio Eduardo Leite de dizer que ele é tão bom, ele é tão competente, que ele teve que colocar dinheiro em obras federais que o Bolsonaro foi incompetente para não fazer. Por isso que eu não entendo o argumento bolsonarista de que o Novo votou junto com o PT, esse dinheiro tinha que ficar aqui no Estado.